वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेतास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकेतनैकपितरो कमलायुताक्षम् विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आसारे संसारे विषय विष संज्ञाकुलधियः खनार्थं क्षमार्थं पिबत शुककथातुलसूधं किमर्थं व्यर्थं भो व्रजतो कुपथे कुत्सिते पथे
Parikshita Sakshi Yat Savanagato Mukti Yukti Katane Asari Sansari Visaya Visa Sangya Kulatiya Khanardham Kemartham Pivato Sukho Gatha Atula Sudham Kimartham Vyartham Bho Brajatho Kupati Kutsite Pati Jat Parikshita Sakshi Jat Savanagata Mukti Yukti Katane. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru está nos aconselhando, Jagadguru está dizendo que é o meu pedido, não deem atenção a nenhum tópico material. É o meu pedido, por favor, não se enredem em tópicos materiais, em assuntos materiais, porque se você se enredar com a matéria, não há nenhuma chance de realização. O que dizer de Bhakti ou de Rupa Nuga Bhakti? Isso seria uma piada. Seria impossível. Gradualmente, se nós pudermos tirar a nossa mente da matéria, mas como é possível, Maharaj, nós estamos neste mundo material, como é possível tirar a nossa mente totalmente do mundo material? Sim, é possível. Você não precisa sair deste mundo material externamente, mas internamente você pode sair. Externamente as pessoas vão ver que você está lá, mas internamente você certamente não está lá. Como um homem, se ele estiver usando muito óleo no corpo e ele tomar banho num rio ou em outro local, todo o óleo vai embora. Como um exemplo, conhece esse kirtan? Kamala significa lótus. A flor de lótus, se você colocar ela na água e tirar, a água não vai ficar na flor de lótus, porque ela tem um pigmento oleoso, sempre na superfície dela tem um certo óleo, e qualquer gota de água que venha durante a chuva, ela bate, quica e sai dali da folha. Todos os momentos você tem que pensar que a qualquer momento você pode ir embora desse planeta. Você não tem garantia de nenhum segundo mais. Então o Prabhupada está nos pedindo, por favor, não se enredem com os tópicos materiais. Enquanto seu corpo material existir, enquanto você tiver um corpo material, não tem outra maneira, você tem que ficar aqui. Mesmo assim, você não deve ficar neste mundo material. Tirar a mente significa a sua mente deve ir para Vrindavana. Isso significa aonde a sua mente está, você está. Um exemplo, eu ouvi do nosso Guru Varga, talvez Shanta Goswami Maharaj, dois amigos muito próximos. Certo dia, eles decidiram. Um amigo falou, está vindo um grande sannyasi, um grande sadhu, e eu posso ir lá ouvir Harikatha. E o outro amigo falou, não, mas hoje é o último dia de assistir aquele documentário no cinema, então eu quero ir lá. Então, embora eles sejam muito amigos, um deles foi lá assistir o documentário no cinema e o outro foi no Harikatha. Enquanto estava acontecendo o Harikatha, aquele amigo estava pensando, o meu amigo está lá assistindo um documentário muito bom. Então a mente dele estava lá no documentário. Hoje era o último dia do documentário, então eu perdi. Ele está ouvindo o Harikatha, mas a atenção dele, a mente dele,
não está lá no Harikatha. Este amigo, a mente dele está com um amigo que está no cinema. E aquele amigo que está no cinema está pensando: oh, a vida é muito instável, eu poderia ter ido no Harikatha do Sadhu, eu conheço aquele Sadhu, eu perdi o Harikatha. Então, embora um amigo esteja com o Sadhu e o outro esteja no cinema, o resultado não é tão ruim para aquele que está no cinema sentado. E o resultado não é tão bom para aquele que está ouvindo o Harikatha. Portanto, aonde a sua mente está, você está. Então, o Prabhupada está pedindo: você vai me falar para onde ir. Você pode estar no mundo material, mas a sua mente não deve estar aqui. Bhaktivinoda Thakur diz: se você tiver alguma dúvida, mas Bhaktivinoda Thakur está dizendo no Kirtana: todas as minhas atividades corporais, o que falar, o que fazer, o que não fazer, eu tenho que fazer como um hábito. Mas eu não estou lá, minha mente não está nisso. Ou seja, todas as funções corporais eu estou fazendo externamente. Para eu manter a minha vida, sou obrigado a fazer essas atividades. Se eu disser o exemplo dos Brajavasis, é algo excelente, preste atenção. Quando Radharani vai cozinhar na cozinha, ela está chorando. E a sogra fala: ei, por que você está chorando? Fala: ah, não, é porque tem muita fumaça. Tem muita fumaça aqui, não é? Por isso que eu estou chorando. Então, todo o tempo, Radharani está escondendo, está enganando eles para que ela continue servindo Krishna todo o tempo. Guru Suprema, nós devemos aprender todas as técnicas de Raga, Nuga Bhakti dela, mas isso não é uma brincadeira. O shloka que eu comecei é algo muito importante, é do glorificação do Srimad Bhagavatam. Ele está dizendo: asare sansare visaya visho sangakulodriyaha kshanardham khemartham pivato sukha gatha tula sudham kimartham dartham bho brajatho kupati kutsiti pati parikshita sakshi yat savanagato mukti yukti kathani. Aqui está dando um alerta. Este mundo material é inútil. Não tem nada importante aqui. Nada essencial aqui. Tudo é inútil. Asara, sansare. Só tem tensão. É um fio de alta tensão. Todo o tempo. E quem está sem tensão? Você está sem tensão? Todos estão tensos. Então tem esse fio de alta tensão neste mundo material. Sempre essa onda de matéria, neste oceano material, tem essa onda e que vai te jogar, te puxar como o oceano que vocês já viram lá em Jagannatha Puri. Se alguém não souber a técnica de como se banhar no oceano, ela é jogada para longe. Oh, meu Deus. Mas se a pessoa sabe, quando a onda vem, ela apenas precisa sentar e a onda passa por cima da cabeça dela. Depois disso, ela levanta e pode se mexer. Dessa maneira, a matéria é como um veneno, se não for utilizada apropriadamente para servir Krishna. Preste atenção. A matéria, todos os tipos de matéria, são veneno se não forem perfeitamente utilizadas em Krishna Bhajan. Se você falhar
em conectar toda a matéria com Krishna Bhajana, você vai ser jogado pelas ondas do oceano material. E por que você não, por uma fração de segundo, por que você não vai ouvir o Harikatha de Sukadeva Goswami? Por que você não escuta o Harikatha de Shukadeva? Por que você desperdiça o seu tempo? Esse é o verdadeiro néctar, incomparável néctar. Por que você está desperdiçando seu tempo? Por que você está indo direto para o inferno? Você não sabe o sucesso de Parikshit Maharaj, que foi apenas ouvindo o Harikatha? Parikshit Sakshi Yat Savanagato Mukti Ukti Kathane All Sarup Siddhi. Toda Swarup Siddhi, a perfeição da sua forma espiritual eterna, apenas ouvindo Harikatha. Vocês não sabem disso? Então você deve ter forte fé em Harikatha. Ontem eu estava falando, Prabhupada pediu, por favor, me prestem o seu órgão auditivo, me deem o seu órgão auditivo, prestem a sua atenção plena ao que eu estou dizendo. Eu confio 100% no som transcendental, a Prakta Shabda Brahma, o som de Vaikuntha, eu confio todo o tempo no som transcendental. E realmente isso não é uma brincadeira. Eu confesso que nessa Kali Yuga é praticamente impossível fazer bhajana. Nós só temos um caminho aberto que é muito fácil. Que se a gente puder fazer Sankirtana sob a orientação do Guru Varga, nós podemos ser bem-sucedidos. Esse é o único procedimento disponível. Todos os outros pontos são negativos. A única facilidade é Kirtana. Pelo Harinam Sankirtana você pode sair dos perigos materiais, você pode ser bem-sucedido. Mas falar é muito fácil. Fazer não é tão fácil. Porque Harinam Sankirtan é o segredo, o maior segredo da vida de bhajana. Se a pessoa conseguir fazer Sankirtana, ela fez tudo. Por meio da Sankirtana, eu posso obter tudo. Preste atenção. Por meio do Sankirtana, eu posso obter todos os humores de bhajana. Muito facilmente. Mas nós estamos em Kali Yuga. É muito perigoso esse tempo. Eu não tenho nenhuma facilidade porque tudo à minha volta é negativa. Tudo que você fizer, tudo que você pensar é negativo. Mesmo se você falar Harikatha de coração, isso também as pessoas consideram negativo. As pessoas pensam assim mesmo na nossa sociedade. Preste atenção. Se você falar Harikatha de coração, sem nenhum interesse comercial, nada, mesmo assim as pessoas vão ficar com raiva. Essa é a situação. Então, Kali Yuga é impossível. Aqueles 6 defeitos, a luxúria, a raiva, a ganância, estão sempre ninguém consegue superar esses 6 inimigos, 6 fatores. Especialmente, está escrito na glorificação do Srimad Bhagavatam. Preste atenção. Se você tem dinheiro suficiente, então você tem tudo, não há nenhum problema.
Mas se você não tem nenhuma etiqueta, nenhum Vaishnavismo, não tem problema, você tem dinheiro. Dinheiro é a coisa mais importante. Dinheiro mais doce que o mel, um ditado em inglês. Realmente, em Kali Yuga é assim. Dharma nyaya vyavasthayam karanam balamevahi Vrittameva kalo ninam janmachara gunadayu Vrittameva kalo ninam janmachara gunadayu or Dharma nyaya vyavasthayam karanam balamevahi. I have power. Eu tenho poder, influência, controle sobre a polícia, eu tenho dinheiro. Então o que você pode fazer? Você tem algum poder? Poder de bhajana não é nada hoje em dia. Eu tenho dinheiro, eu posso conquistar todo mundo. Então, o que é dharma, o que é adharma, o que é legal, o que é ilegal, hoje em dia tudo depende de dinheiro. Este é Kalikala, Kali Yuga. Eu tenho poder, então quem é você? Quem você pensa que é? Preste atenção. Então, se eu tiver dinheiro, eu posso fazer qualquer coisa. O que é errado, eu posso fazer mesmo assim. Se for ilegal, eu posso fazer também, porque eu tenho dinheiro. Então, assim é Kali Yuga. Na política. Democracia é autocracia. Democracia é um termo falso. Posso provar 100% de todos os shastras. Democracia é um termo falso, inútil. Não é aplicável efetivamente em nenhum local, em nenhum tempo. Mesmo em Satya Yuga é impossível, porque lá pode ter algum asura, algum demônio. Democracia significa direitos iguais, mas direitos iguais é uma palavra inútil. Se Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur estiver votando certo, o voto dele é igual ao voto de um mendigo? Aquele que tem todo o conhecimento espiritual. Mesmo os pés de lótus de Krishna estão lá no coração dele. E ele vai dar um voto. E o poder de voto dele é igual de um mendigo de rua? Você quer falar isso, né, como um idiota. Então, democracia na América ou na Europa pode ser efetivo de alguma maneira, mas não 100%. É um termo falso. Então, em todo local, democracia significa autocracia. Todos somos reis no nosso reino. Rabindranath Tagore, aquele que ganhou um prêmio Nobel, poeta bengali, escreveu uma canção. Todos nós somos reis no reino, no nosso próprio reino. Somos reis do nosso próprio reino. Se todos somos reis, isso significa anarquia. Todos querem ser a cabeça. Então, quem pode nos guiar? Este é o principal problema. A principal questão. Preste atenção. No Mahabharata, está dando uma indicação. Nashanti anayaka, nashanti kunayaka, nashanti anayaka, nashanti bahunayaka, taranti sunayaka. Very nice Siddhanta. Siddhanta muito bom do Mahabharata. Eles podem ser destruídos. Este líder político é inútil. Se não tiver ninguém controlando o país, como Vena Maharaj, ele estava controlando o país por muito tempo, governando. Então ele foi morto pelos Rishimunis. Seja Vena Maharaj, ele era muito pecaminoso e eles amaldiçoaram, falaram: você vai morrer. E Vena morreu
foi queimado. Esses Rishi-munis tinham esse poder naquela época. Então, Vena era um governador anarquista, fazia todos os tipos de atividades pecaminosas. Vena era um líder muito perigoso e bravo, feroz. Então, depois que Vena foi embora, os Rishi-munis estavam pensando, e agora? Não tem nenhum governador, nenhum governo. Então, a gente tem que arranjar algo para que as forças do mal podem tentar obter uma vantagem dessa situação, dessa anarquia. Se houver muitos líderes, todo mundo é um líder, então tudo vai se perder. Ou seja, todos nós somos reis do nosso próprio reino hoje em dia. Essa situação no plano de esportes, no plano da educação espiritual, no plano político, aonde não. Todos os locais é o mesmo jogo acontecendo. Se você tiver poder, se você tiver poder, dinheiro, você pode governar. Do contrário, você tem que ficar calado e ir embora. Eles podem ser destruídos se tiver muitos líderes. Certamente eles vão ser destruídos. E se tiver um líder muito bom como Prithu Maharaj, Ambarish Maharaj, Parikshit Maharaj, Yudhishthira Maharaj, então todas as coisas boas podem acontecer no nosso país, todos os bons auspícios. Preste atenção no que eu estou dizendo. Este é o sistema estabelecido nos Shastras, mas quem vai seguir? Nós estamos em Kali Yuga, então é impossível. Então, preste atenção, o verso eu acabei de dizer 5, 10 minutos atrás. Se você tiver dinheiro, você pode dizer que você está dizendo, você está mentindo, porque eu tenho dinheiro, então eu posso te calar. O que é religião, o que é irreligião, o que é legal, o que é ilegal, tudo depende deste fator. E sobre casamento, eu gosto de você, eu te amo, você me ama, é o suficiente. Preste atenção, isso é o suficiente, eu amo, você me ama, mas por 2 dias. Eu já vi esse amor barato neste mundo. Estou cansado disso, eu já vi esse tipo de amor barato, mas eu não tenho amor barato, então eu não vou te mostrar nenhum amor barato. Alguém pode cantar alguma canção para mim, pode me falar isso ou aquilo, mas depois eles podem me chutar. Então, amor barato. Nos países ocidentais você tem este tipo de amor. Que tipo de amor é esse? Hoje a gente ama, amanhã a gente chuta Gurudeva, não tem problema. Gurudeva não tem dinheiro, não vai para o estrangeiro. Esse tipo de encenação que acontece em todo mundo é um tipo de amor barato. Eu conheço muito bem, então eu estou sempre alerta. Estou sempre alerta porque eu sei. Então ninguém pode me colocar em problemas. Sou muito alerta sempre. Sobre casamento, Dampata, eu te amo, você me ama, é o suficiente. Qual é a sua conduta, a sua posição, a sua herança familiar? Não tem problema. Nem mesmo a idade é um problema. Vamos casar. E amanhã a gente chuta um ao outro. Não tem problema, muito fácil. E um dia só a gente pode casar 3 vezes. É muito fácil. Dessa maneira, apenas o que eu gosto e o que eu não gosto. E sobre Brahmanismo, eu tenho um cordão bramínico, você não vê? Você não vê que eu sou Brahma, eu tenho um cordão bramínico? Então, esta é a era perigosa, onde a gente vai falar sobre o Brihat Bhagavatamrita. Realmente, isso é quase uma piada. Quem pode aceitar
Quem pode entender, este é o principal problema. Mesmo assim, nós temos que fazer, pelo menos aqueles que estão cheios de falso ego, podem tentar eliminar o seu falso ego. Eles podem tentar. Falso ego, eles não conseguem superar o falso ego. O que dizer de Raganuga, Rupanuga? Ou seja, a gente está sempre pensando, este é o meu lugar, meu. Então, como você pode fazer Raganuga Bhajana? A pessoa está mantendo milhões de dólares no banco e quer se tornar uma gopi. Muito bom, ok. Mas qual é o Siddhanta Vichara de Prabhupada? Isso a gente deve entender. Nós não vamos prestar atenção em qualquer pessoa. As pessoas podem dizer o que elas quiserem, quando elas quiserem, para receber pratista. Nós não devemos dar atenção. Como nós podemos servir Krishna? Essa é a questão principal. E, claro, se nós queremos servir Krishna ou não. Ou só queremos colocar tilaka, mala e sentar na cadeira de acharya. Qual é a minha meta? Então nós temos que tocar o pé de lótus de Nishinra, da Shalagram, e falar qual é a sua meta, Maharaj. Você quer servir Krishna? Esse é o seu propósito? Ou qual é o seu propósito? Você pode tocar a Shalagram e dizer, ou você quer enganar as pessoas? Como alcançar o serviço a Krishna? É por isso que no começo eu disse, se a sua meta é alcançar Krishna Prema, o amor puro por Krishna, se esse é o seu único objetivo, então você tem o direito de estudar esse Shastra. Do contrário, você vai desenvolver dúvidas e suspeitas e vai cair no oceano de Maya. Preste atenção. Prabhupada está dizendo, como você pode obter Krishna Seva, o serviço a Krishna? Prabhupada diz sim. Aqueles que são Vrajavasis eternos, Nanda e Yashoda, eles são, embora Krishna nunca possa nascer como filho de ninguém, mesmo assim, de acordo com a Achinta Veda Vedatata, ambos estão corretos. Krishna não pode ser filho de nenhuma Jivasma de ninguém. Mesmo assim, Krishna é o filho de Nanda e Yashodama. Nanda Baba e Yashodama, filho eterno. Ele não é o filho de ninguém. Para servir Krishna de coração, para servir Krishna intensamente todo o tempo, com gosto, Nanda e Yashoda obtiveram a chance de ter Krishna como seu único filho. Então, nós devemos respeitar, dar um grande respeito a Yashoda, nós só queremos prestar atenção à conclusão do Bhagavatam. Este é o único seva dos Vrajavasis. Não há nenhum interesse pessoal. Os Vrajavasis só querem servir Krishna. É por isso que eles têm esse amor por Krishna. Eles servem porque eles amam, porque eles querem servir. E Krishna também gosta de servir os Vrajavasis, por isso ele serve. Não tem nenhum interesse de parte de ninguém, nenhum interesse pessoal. Mas Vasudeva e Devaki não têm a chance de servir Krishna da mesma maneira. Vasudeva e Devaki, eles também se identificam como pais de Krishna, pai e mãe de Krishna, porém, certamente, eles não obtêm o mesmo seva. Ou seja, não é igual ao serviço de Nanda e Yashoda. Mas, de acordo com o Siddhanta Vichara, nós podemos falar a conclusão, de acordo com Brihad Bhagavatamrita, sob a orientação de Sanatana Goswami Pada, que Vraja Prem, Krishna Prem, é o que há de mais elevado. Essa é a conclusão. E essa é a nossa meta.
Nós somos devotos Gaudiya, estamos fazendo bhajana sob a orientação dos Rupanugas, em especial Bhaktivinoda Thakur. Eles são os melhores Rupanugas, aqueles que apenas fazem uma encenação de Rupanuga. Nós podemos perceber a falsidade deles facilmente, mas as pessoas inocentes, ignorantes, não conseguem perceber, eles podem ir para o inferno. Então, Nandanandan Krishna, Krishna filho de Nanda, é o nosso único objetivo. Ontem eu estava dizendo, aquela conversa entre Raghupati Upadhyay e Sriman Mahaprabhu, na confluência dos três rios, Ganga, Jamuna, Sarasvati, na casa na casa de Ballabhacharya. Então, esteja certo que a adoração de Nanda Baba, Nanda Maharaj, é muito importante. Por quê? Porque pela misericórdia de Nanda Baba, eu posso obter o seva eterno de Nandanandan Krishna. Da mesma maneira, pela misericórdia de Radharani e das Gopikas, eu posso obter o serviço de Krishna em Madhura Rasa. Raganuga Bhajana não é uma brincadeira, é espontâneo e ao mesmo tempo é muito científico. Preste atenção. É por isso que em frente a Mahaprabhu, Raghupati Upadhyay estava dizendo: preste atenção. Eu quero pegar os pés de lótus de Nanda Maharaj. Eu quero pegar os pés de lótus de Nanda Maharaj com a esperança de obter o serviço do Parabrahma, do Senhor Supremo, porque o Senhor Supremo está brincando, está engatinhando e brincando no jardim de Nanda Maharaj. Enquanto nós tivermos algum desejo dentro do nosso coração, isso é um tipo de piada, de conversa fiada, né? Enquanto a gente tiver desejo no coração, por que a gente está indo no Harikatha, ou fazendo Harikatha para ganhar dinheiro, fama? Então é sempre algum desejo de pratista. Então o Harikatha não vai sair da boca dessa pessoa. Se houver algum interesse pessoal, se o Harikatha for apenas para a satisfação de Krishna e do Guru Varga, aí vai ser um som transcendental, Shabda Brahma, não do contrário. Se o meu coração não estiver totalmente limpo, esse tipo de bhajana é impossível. Tem vários tipos de contaminações, como karma, jnana, mas a menos que eu obtenha a misericórdia dos Vrajavasis, não é possível que eu faça bhajana, Rupanuga Bhajana. Enquanto ontem eu estava dizendo, mesmo Bhagavan estava dizendo para Uddhava, Sugriva Hanuman Rikhyo Gajo Gridho Paniko Patha Vyadaha Kubja Braje Gopo Jaggapatnos Tathapari Tenadita Sutigana Nupasita Mahattamaha Abratat Tapta Tapasa Satsangatmam Upagataha Sadhu Sangha Sarva Shastre koi, Labhamattu Sadhu Sanghe, Sarva Siddhi hai. Sadhu Sangha is most vital thing. Sadhu Sangha é a coisa mais importante.
each Jivatma at the time of Jiv Tattva I was speaking, E each and every Jivatma has cada some Jivatma tem rasa uma raça, uma relação, um relacionamento fixo, and preliminary uma satsanga identidade also can help fixa. E claro, uma associação, uma companhia de sadhus preliminar pode te ajudar. E por fim, se você tiver essa associação e seguir o idealismo do sadhu, então essa raça secreta, este sentimento secreto que está lá dentro do seu coração pode se manifestar. De toda maneira, nem todos podem fazer Raganuga Bhajan. Não é possível, depende da sua história prévia, qual é o seu humor de serviço secreto. Tudo depende de todos esses fatores. Os Vrajavasis eternos, eles apenas querem servir Krishna, por isso eles servem Krishna. E Krishna gosta de servi-los, por isso ele serve eles. Então eles têm uma atração espontânea. É uma atração espontânea que eles têm um pelo outro. Se nós pudermos servir um Vrajavasi de acordo com o nosso gosto, gosto significa, não é que eu vou calcular, eu gosto disso, se eu seguir Lalita vai ser bom para mim, eu posso ter mais nome, fama, não é isso. Bhaktivinoda Thakur está dizendo, Lalita Sakhir Ajagga Kinkari Vinoda Dharichapai. For that I cannot speak. Somebody, Bhaktivinoda is speaking. Alguém pode dizer, Bhaktivinoda Thakur disse. Vinod está chorando e dizendo, eu sou a serva inútil de Lalita Sakhir e pega o pé de lótus, por favor, me dê a chance de servir, eu sou inútil, eu não tenho nenhuma qualidade, mesmo assim você tem que me dar um serviço, a sua misericórdia incondicional é o único tesouro da minha vida. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eles não têm nenhum interesse pessoal. E se a gente puder seguir algum Vrajavasi 100% sob a orientação de Guru Maharaj Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, esse tipo de boa sorte pode vir na nossa vida também. Não é que esse tipo de boa sorte não pode vir. Sempre tem a possibilidade que nós possamos ter essa chance. Mas essa possibilidade também tem algumas razões, alguns fatores que a gente tem que cumprir. Então vejam, o nosso Prabhupada, com muita atenção, ele sempre muito atento, está dizendo, ele não fala com atenção apenas uma vez, ele está sempre muito atento. Ontem eu também estava dizendo isso, vocês podem se lembrar, Prabhupada diz, se de fato você quiser desenvolver a sua vida espiritual, se você realmente quiser desenvolver a sua vida espiritual sob a orientação de Rupa Goswami Pada, você tem que dar os passos apropriados e não ser como um sarradia. Se você puder seguir Rupa Goswami Pada sinceramente, então automaticamente todas as glórias dos pés de lótus de Gaura Sundar Gauranga Mahaprabhu podem se manifestar dentro do seu coração. Preste atenção. Qual é o caminho para obter a entrada? Como se uma grande prova ou um vestibular, algum teste, sempre tem uma competição. Em todo mundo tem competição. E nessa competição você tem que aparecer durante o exame e se você for bem sucedido no exame, então você vai ter a chance de entrar. Então é uma questão de qualificação. Agora o nosso ponto é, todos podem gritar e falar.
Eles podem dizer, nós estamos fazendo Rupanuga Bhajana. Eles têm o direito de falar. Porém, primeiro de tudo, nós estamos pensando, quem pode obter entrada? Quem pode obter entrada na devoção pura? Não estou falando de Raganuga Bhajana agora, mas Shuddha Bhakti, ou seja, devoção pura. Qual é o caminho para obter entrada no campo da devoção pura? O Rupa Goswami Pada está nos dando a indicação. Todos conhecem este slogan. Prabhupada diz: no começo do Bhakti, você deve ser inteligente. Você não deve seguir qualquer líder como um louco. É algo muito científico, com muita atenção você deve entender. Prabhupada diz. Que o fator mais básico de Sadhana Bhakti é Shraddha, fé. O fator mais básico de Sadhana Bhakti é Shraddha, fé. E o fator mais básico de Bhava Bhakti é Rati, afeição. E de Prema Bhakti, qual é o fator principal? É Rasa, gosto, sabor. Então não esqueçam, Prabhupada diz, não esqueçam porque as pessoas podem te enganar. Nós não entendemos este verso. Como um papagaio que está aprendendo algo com o seu mestre, mas não tem ideia do que está falando. Como um papagaio. Nós ouvimos isso como uma fórmula matemática, mas nós não temos acesso direto, não temos o sentimento do significado deste verso. Este é o principal problema da nossa vida. Prabhupada está dando um alerta. Não se confundam. Sadhana Bhakti, o principal de Sadhana Bhakti é Shraddha, fé na prática espiritual, tremenda fé. Que é Shraddha? Significa fé extrema. Fé profunda. Vishwas. Ou seja, eu pensar que se eu fizer o bhajana de Krishna, todos os meus deveres estarão satisfeitos. Você tem que ter esta fé, essa confiança. Eu não tenho nenhuma outra responsabilidade social, familiar, nada, nenhuma outra responsabilidade. Apenas se você tiver este tipo de fé. Então, Prabhupada está alertando qual é a causa, qual é a raiz do Sadhana Bhakti, é Shraddha, fé. Então, se você não tem a fé, você está há muito tempo na mata, você se mostra como um devoto, mas não tem fé, então é inútil. Você pode vir e eu te mostro. A pessoa não tem fé na Prashada, na Mahaprashada. Várias perguntas vêm até mim sobre Mahaprashada, várias perguntas. A pessoa não tem fé em Guru Vaishnava, não tem fé em Guru Vaishnava, não tem fé no Shastra. É um grande problema. Então, qual é o básico de Sadhana Bhakti da prática espiritual? É Shraddha, é essa fé profunda, fé forte. E qual é o fator principal de Bhava Bhakti? Porque tem 3 tipos de Bhakti, eu já falei quando estava discutindo a Ramananda. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti. E tem categorias de Prema Bhakti também. De Bhava Bhakti é Rati, afeição. E de Prema Bhakti é Rasa.
Prabhupada está pedindo, não esqueçam estes 3 estágios e condições do Bhakti. Se você se confundir, você pode ser desencaminhado por alguém. O que Gauranga Mahaprabhu quis dar, isso nós vamos obter exatamente de Rupa Goswami Pada. Aquilo que nós poderemos receber de Gauranga Mahaprabhu, a mesma coisa, como é, exatamente, é o que nós vamos receber de Rupa Goswami. Os livros, os conselhos que Rupa Goswami Pada escreveu. Prabhupada está aconselhando, se você realmente está interessado, se você realmente é sincero, se você realmente está interessado em entender o conselho de Gauranga Mahaprabhu para Rupa Goswami Pada, então preste atenção, seja sincero. Preste atenção. Se você tentar entender, se você tentar desenvolver a sua vida de acordo, ou seja, se você tentar aprender os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu de acordo com o que diz Rupa Goswami Pada, se você quiser digerir tudo isso, você tem que decidir, tomar uma resolução de construir a sua vida, de devoção pura. Você tem que tomar uma resolução. Você nunca pode fazer nenhum meio termo com nenhum grupo, nenhuma concessão com nenhum grupo. Você tem que fazer a resolução que eu devo desenvolver a minha vida de acordo. Antes de tudo, você tem que fazer essa resolução na sua vida. Prabhupada diz, se você quer entender os conselhos de Mahaprabhu por meio de Rupa Goswami Pada, ou seja, Rasa Tattva, certamente você vai ter que desenvolver a sua vida de devoção pura. Bhaktivinoda Thakur é o melhor dos seguidores de Rupa Goswami Pada, Rupanuga Varayate. Então, Prabhupada está dizendo aquilo que Prabhupada quis nos mostrar, que seguiu na sua própria vida. Esse é o caminho de Rupanuga, esse é o procedimento Rupanuga. Então, tentem entender a diferença entre o procedimento mostrado por Bhaktivinoda Thakur e outro procedimento mostrado por algum trapaceiro. Bhaktivinoda Thakur está seguindo Rupa Goswami Pada 100%. Então nós dizemos Rupanuga Varayate no Pranama Mantra. Então Prabhupada disse, se você quer entender o procedimento verdadeiro mostrado por Bhaktivinoda Thakur como um Rupanuga, por favor, tentem entender a diferença entre o procedimento mostrado por Bhaktivinoda Thakur e outros procedimentos. Tentem entender a diferença entre o procedimento de Bhaktivinoda Thakur e outros procedimentos. Tentem entender a diferença. É isso que vocês têm que fazer. Se você tentar entender a diferença entre um Sahajiya e Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada diz, esse tipo de satsanga, isso é um tipo de satsanga. Você tentar distinguir a diferença entre Bhaktivinoda Dhara e a Bhaktivinoda Dhara, ou seja, prática devocional e prática não devocional, devoção pura. Se você tentar descobrir a diferença entre esses dois, esse tipo de satsanga vai te dar a oportunidade, certamente pode te dar a oportunidade de obter a entrada no campo da devoção pura. A maneira
que Prabhupada speaking, Srila Bhaktivinoda Thakur quis pregar, Rupanuga Thakur Bhaktivinoda, the way he wanted to preach a maneira que ele quis pregar e mostrar a sua conduta, and the way he wanted to establish this acharan a as a conduta Rupanuga Bhakta in the society, pessoal e a forma como ele agia na sociedade também, if we 100% se nós formos 100% sinceros to take shelter of that devotional field, em se abrigar neste Thakur, if we are 100% sincere, neste procedimento devocional mostrado por Bhaktivinoda Thakur, se nós nos abrigarmos neste procedimento, neste caso, você certamente não vai colocar o seu nome surely you are not going to get your name entry into a cheater group. na lista de um grupo de enganadores. Se você for seguir Bhaktivinoda Thakur e você entender a especialidade da conduta e da pregação dos ensinamentos de Bhaktivinoda Thakur, absolutamente, então você não vai precisar entrar num grupo de enganadores que se apresentam em nome de Rupanuga Bhajana. Você não vai se apresentar como Rupanuga apenas por pratishta, que seria destruída depois da sua morte. Você não precisa aprender nada falso em nome de Rupanuga. Este é o meu conselho para todos vocês. O que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur está dizendo? E o que dizer de Rupanuga Bhajana? Na ciência da vida espiritual, o estágio de sadhana, ou seja, os procedimentos graduais, Shraddha, Anatta, Nivriti, Nishta, Bhava, você tem que seguir tudo isso apropriadamente. Com toda a atenção você tem que seguir, do contrário, nunca você vai entender o humor de Radharani. Porque, por meio da discussão desse Brihat Bhagavatamrita, nós queremos nos estabelecer em Raganuga Bhajana, Rupanuga Bhajana. Esse deve ser o nosso objetivo. E nós queremos entender o Bhava, Mahabhava, mostrado por Radharani. Quando, no reino do Prema transcendental, Anuraga se intensifica a um nível que pode ser experienciado e saboreado pelo próprio Anuraga, quando Anuraga é adornado pelos sintomas Sattvika Bhava, sintomas de êxtase devocional, no fim das contas, vocês devem entender o humor de Chaitanya Mahaprabhu. Vocês têm que entender o humor de Radharani, ou seja, o humor de Chaitanya Mahaprabhu. A essência de Srimati Radharani é igual a Mahabhava. Radharani é a própria personificação de Mahabhava. A essência de Srimati Radharani é idêntica a Mahabhava. E Mahabhava é Srimati Radharani. Tiradika, a suprema potência Ladini de Shri Krishna, se manifesta na forma de 8 sakis. Eu não vou discutir todas essas coisas agora, que são muito importantes, de toda maneira. Gradualmente a gente pode obter entrada. Agora eu vou falar do Brihat Bhagavatamrita, o quinto shloka, eu estava falando ontem, qual é? Jayati Jayati Vrindarannametad Murare Priyatamam Mati Sadhu Swanto Vaikuntha Vasat Ramayati
sa sada ga palayan jatra gopihi sarito madhura renu venu vardayan pemurase. Follow. He who Jini Sadhugani Hridaya Kamal and Bhagavan also residing inside the heart of Bhagavan sadhu. Também reside dentro do coração do sadhu. Inside the heart of sadhu, Bhagavan staying. Bhagavan fica dentro do coração do sadhu, também em Vaikunta. Mas o melhor local é Vrindavana. É o local mais importante. A floresta de Vrindavana, que fica no centro de Mathura Mandala. Ontem eu estava dizendo, lá, Bhagavan está cuidando de cada uma das vacas, beijando elas, amando elas. E ele toca a flauta Venu todo o tempo. De vez em quando, Bhagavan toca sua flauta muito bem e aumentando o prazer das gópicas. Talvez durante o dia eles estejam longe de Krishna, que ele saiu para levar as vacas para pastar. Mesmo assim, ao ouvir o som da flauta, quando ele está tocando a flauta, então o som transcendental chega ao coração das gopis e elas obtêm muito prazer. Vrindavana é o melhor local. Vrindavana é um local tão excelente onde Krishna está sempre fazendo seus passatempos. Ramayati está no tempo presente. Ramayati Sada. Ele está desfrutando. Sada. Está escrito. Isso está indicando que é um local eterno de Krishna. Ramayati em sânscrito está no presente. Jayati Jayati Bindarannametat Murare Priyatamo Mati Sadhu Shanta Vaikunta Vasat Ramayati Sa Sadaga Palayan Yatra Gopi Sarita Madhura Venu Vardayan Premurase. Time to time playing in Radhakunda Rasa, de vez em quando, Rasa Vihar. Fazendo seus passatempos no Radhakunda. De noite, preste atenção. Todo momento ele está fazendo algum passatempo. Então, Vrindavana é o melhor dos locais. A glorificação de Vrindavana indica que ele é incomparável, insuperável. Agora a questão é: Ramayati Kriyapat, it is verb. It is verb actually, verb. Like playing, Ramayati, playing. É um verbo como no presente contínuo, ele está brincando, executando seus passatempos. Ele está sempre indicando que os passatempos dele são eternos, contínuos, não há nenhuma pausa. E também Narottama Thakur glorifica o Vrindavan, seu Kirtana. Mentalmente, se eu pensar em Vrindavana, eu posso obter prema. É um local tão poderoso, Vrindavana. Desde que não tenha nenhuma nama parada, sadhua parada, se não estiver cometendo alguma ofensa, certamente, apenas pelo nome de Vrindavana,
Como eu posso dar o exemplo de Madhavendra Puripada, vocês podem pensar que é apenas uma história, mas não é. É uma conversa prática e 100% verdadeira. Posso dar o exemplo de Madhavendra Puripada. Onde Madhavendra Puripada estava? E Madhavendra Puripada estava chorando, falando o nome de Vrajendananda, falando Ha Mathura, Ha Nandanandan Krishna. Vai Dindyardhanad Mathuranat Kadabalakasya Hidayang Taduluk Kataram Daito Brahmati Kim Karami Aham. Vai Dindyardhanad Mathuranat. Follow. Ele está chorando e pensando em Vrindavana. Fisicamente, ele não está em Vrindavana, mas o coração dele está em Vrindavana. Rei Mathuranath, que é a personalidade mais misericordiosa. Ó Senhor de Mathura, falando, onde eu posso ir? Onde eu posso te encontrar? Estou sentindo a sua falta, eu quero te encontrar. Vipralamba Bhava, sentimento de separação, significa encontro. Vipralamba e Sambhoga. Se não houver Vipralamba, sem Vipralamba, sem o senso de separação, mesmo se Krishna me encontrar, eu não vou desfrutar disso. Preste atenção, essa é uma fórmula secreta. Se não houver sentimento de separação, como eu vou ter o gosto quando Krishna me encontrar? Quando eu estou esperando de coração, do fundo do meu coração, estou chorando e chorando meses após meses, anos após anos, e de repente Krishna me encontrar, como o humor que o próprio Chaitanya Mahaprabhu mostrou dentro do templo Gambhira, chorando e chorando e chorando, e de repente, na frente de Swarup, Mahaprabhu chorando e falou, aquele, Shyamasundar veio uma fração de segundo e foi embora. Oh, não posso viver mais. Onde eu posso ir? Onde eu posso encontrar o Vrajanandan? Eu posso morrer, eu não posso viver, me deixem. Eu não quero viver mais sem Shyamasundar. Preste atenção, este humor. Então você deve seguir o humor de Mahaprabhu. Se você quer construir a sua vida como um devoto Rupanuga, você deve seguir tudo. Todas as atividades de Mahaprabhu. Então veja, Madhavendra Puripada estava chorando. Quando eu posso ver os seus pés de lótus, sua boca de lótus, eu vou morrer de separação. Este sentimento de separação está me matando. Eu não posso viver uma fração de segundos sem você. Por favor, venha. Eu devo ir para Vrindavana para vê-lo, para amá-lo, para servi-lo. Deita. Você é o meu mais querido. Eu estou vendo tudo negativo à minha volta, eu não consigo viver mais. Isso é um devoto Raganuga. Devoto Raganuga não é uma coisa, uma brincadeira. Devoção Raganuga espontânea e amorosa não é uma brincadeira. Então, Narottama Thakur diz: o local mais belo em todo o universo é chamado Vrindavan. Não há nenhum local que possa se comparar, mas Vrindavana e Navadvip são iguais, não me entendam mal. Mesmo Navadvip Dham é ainda mais importante, porque, na verdade, Madhurya é o predominante
em Vrindavana. E Audária, ou seja, distribuição de misericórdia, tem lá também, mas não é o procedimento. Mas em Navadvip é o contrário. Audária Pradam, ou seja, a misericórdia está transbordando em Navadvip. Generosidade transbordante. E Madhurya Vigraha, doçura, está lá, que é Gauranga. Então, nós não vamos comparar Vrindavana com nenhum Dhama, com nenhum local sagrado. Mas se eu comparar com Navadvip, não há nada de errado nisso, porque Navadvip e Vrindavana são iguais. Eu já disse, há muito tempo atrás, vocês não se lembram, este é o problema. Mas eu não posso falar toda vez. Shankar Bhagavan, a Bhagavati Maya estava perguntando para Shankar Bhagavan quem é Gauranga, o que é Navadvip, e Shankar Bhagavan Shiva chamou, disse: Jang eva Radhika Krishna sa eva Gaura Vigraha. Jang eva Radhika Krishna sa eva Gaura Vigraha. Jaccha Vrindavanam Devi Navadvipancha Tatsubham. Follow. Preste atenção. What I say? Hey Devi, Hey Devi, Govinda, you see, na? você vê, né, Radha e Govinda, a forma unificada deles é Gauranga. É o mesmo. E aquilo que você vê como Vrindavana, o mesmo Dham é Svetadvip ou Navadvip Dham. É o mesmo, idêntico. Então, Narottam Thakur também está dizendo isso. Tribhuvane Sobasar Henosthan Nahiyar Jahar Sarane Prem Hoy. By remembering, ao lembrar, se eu não tiver a oportunidade de ir agora em Vrindavana, preste atenção, mesmo assim, eu posso ver mentalmente, posso estar na margem do Radha Kunda. Se Kundeshwar Mahadev me der a chance, certamente eu posso estar lá pela misericórdia dele. Então é algo muito excelente. Vrindavana não é um local material, é um local transcendental, Satchidananda Vigraha. E aqueles que estão em Vrindavana também são transcendentais, Raganuga Bhaktas. Pessoas mundanas não podem entrar em Vrindavana, não podem ficar em Vrindavana. Eles podem ir à força em Vrindavana, comprar uma passagem de trem ou de avião, mas eles não conseguem ver Vrindavana. Eles só vão ver coisas sujas acontecendo lá. Preste atenção. Onde é Vrindavana? A Prakita Vrindavana, Vrindavana transcendental, é transcendental. A Prakita, pessoas mundanas, pessoas materiais não podem entrar. Tem uma espécie de uma rede de Maya. As pessoas materiais estão lá fazendo comércio ou atividades materiais. Elas estão nessa rede. Elas não tocam o Dhamma. Bhaktivinoda Thakur escreve no Dhamma Mahatmya, na glorificação do Dhamma. Bhaktivinoda Thakur está glorificando isso. De toda maneira, não temos como discutir todos os detalhes porque o tempo é limitado. Então, o verso 6 nós vamos tocar. Na verdade, eu queria falar mais algum ponto sobre Vrindavana. Vrindavana é um local tão grandioso que antes Krishna estava lá em Gokula. Gokula é de um lado do rio Jamuna e do outro lado é Vrindavana. Então, é uma lila. É um tipo de passatempo transcendental de Krishna. Quando os Vrajavasis decidiram, eles falaram: em Gokula tem muitos ataques perigosos. Ataques perigosos ao nosso pequeno Krishna, nosso filho querido Krishna. Putana foi lá, Trinavarta, vários demônios. Então nós não podemos suportar. É melhor a gente ir para outro local onde a gente pode
proteger a nossa safira azul, Nilamani, Krishna. Então a gente pode ir para Vrindavana. Então, atualmente, a sua concepção é que Vrindavana é a cidade. Mas Vrindavana não é isso. De acordo com os Shastras, nós temos a discussão detalhada sobre isso. Nós temos a compreensão clara sobre isso. Kamavan, Nandagram é Vrindavana, Barshana é Vrindavana, todas as áreas ali são Vrindavana. Mas atualmente somos muito tolos, a gente acha que Vrindavana é a cidade, há construções ali. Mas não, Vrindavana é toda 84 crores. E quando Krishna e Balaram, pequenos garotos, saíram de Gokula, todos os Vrajavasis foram para... Primeiro passaram uma noite em Chatikara, na outro dia eles foram o resto da distância. Chatikara passaram a primeira noite. Chatikara. Lá eles brincaram Bhagavan com seus amigos. Gaura Govinda. De toda maneira, quando Nanda Baba, todos os Vrajavasis e Yashoda, Rohini chegaram em Vrindavana, agora eles querem dizer que é Nandagram, onde é Govardhan. Mas Govardhan em Nandagram? Sim, sim. Govardhan estava lá em Nandagram, naquela época. Atualmente, porque Govardhan é uma colina e ela está afundando na terra. Então, automaticamente, a área dela está diminuindo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Acho que vocês não entenderam, certo? Quando a colina, uma colina, e ela era muito alta, então a área de cobertura dela era muito grande também. E como Govardhan está dia após dia diminuindo de tamanho, atualmente a gente faz o parikrama de 22 ou 24 quilômetros. Atualmente, Govardhan está diminuindo de tamanho, então está diminuindo essa área de cobertura. Então veja, naquela época, Jamuna passava em Vrindavana, está escrito no Bhagavatam. Madhulvan também. Jamuna passava por lá, né? Então o fluxo do Jamuna mudou também. Então está escrito que quando Krishna e Balaram entraram em Nandagram, Vrindavana, eles ficaram muito felizes, dançando. Ram significa Balaram. E Krishna, depois de ver a decoração, a beleza de Vrindavana, eles estavam sorrindo e achando tudo muito bom. Vrindavana, a colina de Govardhan e as margens do Yamuna. Os meninos pequenos sempre gostam de brincar na margem do Yamuna, do Ganges. Então está escrito no Bhagavatam, 10º canto, que os Vrajavasis, quando entraram em Vrindavana, está escrito Vrindavanam Govardhanam Jamuna Pulina Nisha Bhikshashid Uttama Priti Rama Madhavayor Nipo. Hey Rajan, Ram, Balaram and Madhav, Krishna, Ram, Balaram e Madhav, Krishna ficaram muito felizes ao ver as margens do Jamuna, a areia macia como um pozinho, e Vrindavana, Govardhan e Yamuna acharam espetacular. Então a nossa concepção é material, física de Vrindavana. A gente diz, Maharaj, Vrindavana é muito quente, mas isso é uma concepção tola. Vrindavana não é quente. Você é material, eu sou material, por isso a gente acha que lá é quente.
Mas Vrindavana é um local onde está eternamente na primavera, Vasanta. Vasanta, primavera eterna lá. Na verdade, tem as 6 estações, está escrito, é um Siddhanta secreto, que as 6 estações rodam num dia só, em cada dia. Do contrário, Vrindavanam, Sarvakala, Sukhavam. Vocês entendem o sânscrito? Ou seja, todo momento é muito agradável. Aqui, alguns devotos, quando está quente, eles vão para uma montanha, para um local alto, para gastar centenas e, enfim, muito dinheiro, apenas porque está quente. Qual o problema? Aqui é Navadvip. E agora, devido ao corona, eles estão lá presos. São grandes tolos, eles querem desfrutar a vida. Como eu posso dizer que eles podem viver uma vida devocional? Ah, Maharaj, foram embora. Por quê? Nós estamos em Navadvip Dham. Aqui tem Ganga, Jamuna, Sarasvati. A minha mente nunca quer ir para outro local, não. Nunca. Apenas Vrindavan e Navadvip que são iguais. Então eu quero quebrar a sua concepção errada, porque você desenvolveu essa compreensão errada que Vrindavan é um local muito quente. Mas está escrito no Bhagavatam. Todo tempo o clima é muito bom, não é nem muito quente, nem muito frio, como a primavera. Então, eles chegaram lá e fizeram as casas em formato de meia-lua, meio círculo, como uma meia-lua, a lua na fase ou meio crescente ou no meio da fase minguante. Meia-lua, praticamente redonda, fizeram essas casas e com a casa de Nanda Maharaj no centro e em volta a casa dos outros Brajavasas. Então, Vrindavan é um local muito agradável. Nós não temos nem palavras para glorificar Vrindavan, nós somos materiais. Então, o próximo verso eu quero tocar falando sobre o rio Jamuna. Primeiro de tudo, Sanatana Gosai está glorificando Sadguru Vaishnava, está falando a razão para Gauranga Mahaprabhu ter vindo. Depois disso, falando de Sakhi Manjari e Radharani. Depois disso, Yamuna, Govardhana, gradualmente glorificando todos. Jayati Tarani Putri Dharma Raja Sasyaya Kalayati Mathuraya Sakhyam Atteti Gangam Muraharo Daita Tatpada Padamo Pasrutam Bahati Chamakarandam Niro Puro Chalena. What is written? Que está escrito? Jayati Tarani Putri Dharma Raja Sasya Ya Kalayati Mathurayaha Sakhyam Atteti Gangam Muraharo Daita Tatpad Padamo Pasrutam Bahati Cha Makarandam Niro Puro Chalena. What do you mean? This Mathura. Que significa? Esta Mathura é o local mais querido de Krishna. Eu já disse isso. Mathura Devi, Krishna ama muito Mathura Devi. E esse Jamuna, o rio Jamuna, tem amizade com Mathura Devi. Então, naturalmente, preste atenção. Jayati Tarani Putri, Surjaputri, a filha do Deus Sol, e irmã de Dharmaraj, ou seja, Yamaraj.
O deus da morte é irmão de Yamuna. E ambos eles são filhos de Surya, o deus do sol, Surya Bhagavan. A irmã de Dharmaraj, a filha de Surya, ao fazer amizade com Mathura Devi, ela está superando as glórias do Ganga, do Ganges. Até agora, a gente sabia que Ganga, o Ganges, era o maior dos rios. Sim, Srimad Bhagavatam afirma que o maior dos rios é o Ganga. Mas e o Yamuna? Não, mas o Yamuna não é um rio. É uma consorte divina de Krishna. Yamuna não é ordinária. A gente não pode comparar Yamuna com o Ganga, porque as glórias do Yamuna são ainda maiores que as glórias do Ganga. Por quê? Porque ela fez amizade com Mathura Devi e também a esposa de Krishna está ajudando sempre a Rasa Lila na margem do Yamuna. Ela tem essas glórias. E também nesta Kalikala, nessa Kali Yuga especial, eu tenho que dizer que Gauranga Mahaprabhu faz a sua Rasa Lila com seus associados eternos, Shivas Pandit, o Sankirtana, não? Então, nesta Kali Yuga, o Ganga aqui, na margem do Ganga, que Mahaprabhu fez os passatempos da Rasa no Sankirtana, é algo excelentíssimo. Preste atenção. Antes de Mahaprabhu vir aqui, a gente já falou bastante, de toda maneira, que Ganga praticamente assumiu as mesmas glórias de Yamuna, porque Gauranga Mahaprabhu nadou neste Ganga. Então, este Ganga que Mahaprabhu nadou pode nos dar prema. Vocês não podem acreditar em mim. Vocês, quer dizer, não conseguem acreditar em mim. Na verdade, até um Mayavadi, era um grande Mayavadi em Varanasi. Bangshi Vibhushita Karata Navani Radhavat Pitambara Dharuna Bimba Phala Dharkosta Purnendu Sundara Mukha Dharabinda Navat Krishnat Param Kimapi Tattamaham Na Jane Krishnat Param Kimapi Tattamaham Na Jane. First question on your behalf. Primeira pergunta: como é possível que ele escreveu essas glórias de Krishna se ele é um Mayavadi? Sim, essa também é a minha pergunta. Se ele realmente é um Mayavadi, cujo nome é Madhusudana Sarasvati Patra, o maior dos Mayavadis, e ele escreveu um livro imenso, como se fosse o Mahabharata, sobre Advaita Siddhi, a perfeição do impersonalismo. Um grande Mayavadi. Depois disso, de alguma maneira, não sei como, fez alguma sadhusanga, não sei como, qual sukriti. Gradualmente, ele começou a se sentir atraído por Navadip e por fim veio Navadip e rolando no chão, na margem do Ganges, tomando banho e chorando e falando Jai Satchinandana Gaurhari. Vocês nem acreditam. Posso te mostrar vários exemplos em Navadip. Aqueles eruditos que estudavam lógica também mudaram de humor, se tornaram devotos, grandes devotos. Até mesmo Gauranga Mahaprabhu apareceu na forma de uma deidade. Posso falar várias coisas, mas o tempo é muito limitado. Coisas muito interessantes.
Então, pela misericórdia de Gauranga, ou seja, pela misericórdia de Bhagavan e pela misericórdia dos devotos, a gente pode ter essa facilidade. Então, é possível que o Mayavadi, no Jaivadharma, a gente já leu também. O nome dele se tornou, mais tarde, Vaishnava Das. Ele era um grande Acharya Mayavadi e tinha milhares, 10.000 discípulos. No fim das contas, apenas ao ver um Vaishnava puro e ao ouvir o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi, Gaur Bhaktavinda. Dessa maneira, um Vaishnava estava passando por ali, na estrada, onde era o Bhajana Kutir, o quarto daquele Mayavadi. E esse tempo foi suficiente para transformar o coração daquele Mayavadi. E ele não encontrou aquele Vaishnava para perguntar, porque era tarde demais. A mente dele entrou num conflito. Ele percebeu, olha, esse sadhu é muito elevado. Percebo que ele é muito elevado, mas depois ele pensou, mas eu não devo ir. Eu devo ir falar com ele. Depois ele pensou, não devo ir porque eu sou Mayavadi. Então ele estava nesse conflito, pensando, eu devo ir, não devo ir, devo ir, não devo ir. Nesse conflito interno. E então ele não conseguiu encontrar com o sadhu. O sadhu foi embora. Foi muito tarde. Mas ao ouvir o Harinama transcendental daquele sadhu, foi mais do que o suficiente para atrair a atenção daquele sadhu, e ele foi compelido a vir de Varanasi para Navadvip. Nós sabemos disso, certo? Ele se abrigou aos pés de lótus de Paramahansa Baba e recebeu o nome Vaishnava Das, vocês podem se lembrar, e Paramahansa Baba de Maharaj, e ambos, e Vaishnava Das, se encontraram com Nishinhananda Brahmachari, que era um Gaura Prashad, guru de Paramahansa Maharaj. Então tudo é possível. Então, apenas por fazer amizade com Mathura Devi, Yamuna, ela está cruzando, está superando as glórias do Ganges. Porque na forma do fluxo de água, Yamuna está lavando os pés de lótus de Krishna. Todos os tipos de lila que Krishna faz às margens do Jamuna. Então as glórias do Jamuna é algo que está além da nossa imaginação, da nossa capacidade de falar. Mesmo assim, nessa Kali Yuga, quando Gauranga Mahaprabhu tocou o Ganges em nossa Navadvip Dham, fazendo os seus passatempos de Sankirtana, Jayati Tarani Putri Dharma Raja Sasyaya Kalayati Mathuraya Sakhyam Atteti Gangam Muraharo Daita Tat Pada Padma Pasrutam Bahati Chamakarandam Niro Purochalena. In the form of water flow, na forma do fluxo de águas, Jamuna está servindo Krishna o tempo inteiro, sem intervalo. Krishna fazendo a sua Rasa Lila na margem do Jamuna, vários passatempos. Sem o Yamuna, sem Govardhan, Radharani nunca gostaria de vir neste mundo material. E Krishna quis trazer Vrindavana aqui, então Radharani estava pronta para vir. Do contrário, antes Radharani não queria, falava, não vou, Govardhana não está lá, Yamuna não está lá. Não tem nenhum interesse. Se não tiver o Yamuna,
Se não tiver a colina de Govardhan, e Krishna diz, ele promete, sim, eu vou mandar eles para lá, vou mandar o Dan inteiro para lá. Você vai ver Giriraj Maharaj, você vai ver Yamuna. Qual o problema? Oh, Radharani, qual o problema? Você pode ir. Eu prometo para você, eu te garanto. Vou mandar Radharani, vou mandar o Yamuna, vou mandar Govardhan. Então, Radharani veio e nasceu em Ravala. Jo gopika virodito haridas varyo Krishnena shakram makho bhango kitarchitoya Saptaham asu karapadmo tale opi avatsit. Now going to glorify. E agora está glorificando Govardhan. Govardhana Jayati. We are going to glorify Jai Estamos Govardhan Maharaj glorificando Jai Govardhana Maharaj Jai, porque entre todas as montanhas e colinas, ele é a maior, a mais grandiosa, a mais excelente nesse sentido. E elas estão chamando ele de Haridasa Varjo, é o maior servo, o melhor servo de Nandanandan Krishna. Haridasa Varjo, o melhor dos servos de Hari. De várias maneiras ele serve, às vezes fornecendo flores e frutos. Às vezes Krishna está lá descansando, leva as vacas para pastorear, e tem também cachoeiras, e às vezes Krishna usa Giriraj Maharaj para levar as vacas para elas comerem o capim, para beber água. Govardhana Jayati Sailo Kuladhiraj Jo Gopika Virudito Haridas Varjo is the topmost servant. O melhor dos servos. Não apenas isso, mas quando Krishna quis quebrar o falso ego de Indra Maharaj, então, quando Indra quis enviar aquela chuva torrencial contínua para inundar Vrajadam, não foi possível, porque Govardhana é o servo de Krishna. Ah, não, perdão. Indra é um servo de Krishna, mas ele esqueceu. Ele estava ali intoxicado com o falso ego. Para quebrar o falso ego de Indra Maharaj, Krishna e Balaram de propósito quiseram adorar Giriraj Maharaj para quebrar o falso ego de Indra. Porque os Vrajavasis estavam prontos para fazer um sacrifício para Indra e por fim Krishna decidiu, com a permissão de Nanda, Upananda, todos os mais velhos, eles concordaram. Sim, a gente pode adorar Giriraj Maharaj, ele está sempre servindo tanto nós. Ele atrai as nuvens, ele nos dá tantas frutas, flores, ervas, remédios. Então, Giriraj Maharaj está nos dando tantas coisas. Então, por que a gente não adora Giriraj Maharaj? Então, todos os Vrajavas decidiram. Então, adoraram Giriraj Maharaj, todos os Vrajavasis e Krishna também. E não só isso, mas então,
por 7 dias e 7 noites, Giriraj Maharaj ficou na ponta do dedinho da mão esquerda de Krishna. 7 dias e 7 noites, continuamente. Giriraj Maharaj ficou na ponta do dedinho da mão esquerda de Nandanandan Krishna. Então veja, muito afortunado. E no próximo dia eu posso dizer qual facilidade a gente pode obter de Giriraj Maharaj, que tipo de diferentes serviços Giriraj Maharaj está fazendo. Quando ocorreu essa chuva torrencial que era para destruir toda Vrindavana, todos os Vrajavasis se abrigaram em Giriraj Maharaj, que era como um guarda-chuva para eles. Nenhuma água entrou lá, pela misericórdia de Krishna. Agastya Muni também bebeu muita água, que veio na forma de chuva. E é a maior glória de Giriraj Maharaj que Krishna sempre quer brincar lá. Na colina de Govardhana, Yamuna, Krishna e Balaram, todos os amigos, os vaqueirinhos, estão sempre indo lá. Então, as Vraja Gopikas, elas dão esse apelido. As Vraja Gopikas dão um apelido para Giriraj Maharaj, que é Haridasa Varja. Entre os servos de Krishna, ele é o maior, o melhor, de diferentes maneiras, de várias maneiras, todo o tempo. Ele está servindo Krishna. Então, Haridasa Varja. No Bhagavatam, é a maior evidência. O Bhagavatam está escrito no Bhagavatam, que é a maior evidência. E está escrito nele a glorificação de Giriraj Maharaj. Na forma de Giriraj Maharaj, nós encontramos essa glorificação no Bhagavad Gita Mahapurana. Muito bom! Como nós podemos glorificar? É o melhor de todos. Realmente excelente. Haridasa Varja é o melhor dos servos de Krishna. Para Krishna. Porque Giriraj Maharaj está sempre entusiasmado, está sempre desfrutando dos pés de lótus de Krishna e Balaram, que estão tocando a colina. Então, Giriraj Maharaj está obtendo esse toque dos pés de lótus de Krishna, desfrutando muito. Giriraj Maharaj está em êxtase, porque Krishna e Balaram estão sempre subindo na colina, descansando, dormindo, ou pegando alguma flor, fruto, às vezes se banhando, tomando água dos rios. Juntos de todos os vaqueirinhos, Krishna sobe lá e descansa, brinca e pega frutas, flores
e descansa perto da cachoeira. Sometimes very nice, Às vezes, Kandara Kandamulai. Kandamul meaning some root. alguma Some root is raiz. there. Tem uma raiz, existe esse tipo de raiz, e se você puder pegar essa raiz, ela é muito It is very doce. sweet to eat. You don't know. Vocês não conhecem, mas no Himalaia, um sadhu veio do Himalaia. In my Purva ashram, previous ashram, No meu Purva Ashram, when I was very antes, small boy, quando eu era from Vrindavan, some sadhu um menino pequeno, they give me very nice ele veio do sweet Himalaia, um food. sadhu, What is this? e me deu algo muito doce. Eu não sabia o que é isso, parecia que não era nada, é uma raiz, mas ele me deu e era tão doce. It's so sweet, you know. So sweet. Those, you know, rishi, those, you know, Esses sadhu, rishis, they come aqueles from sadhus Giriraj, they are coming from Himalaya, que vêm do Himalaia, me deram, so it's possible. então é possível. All the way, Giriraj Maharaj going to service, Então, give a todo service, tempo e de várias maneiras, Giriraj Maharaj está servindo, the coward boys, especialmente os vaqueirinhos, e Radharani. Radharani going to give the lesson. Sometimes Radharani going to give the lesson. Às vezes, Radharani está ensinando Radharani going to give the lesson of singing Krishna a to Krishna, cantar very secretly. de maneira muito secreta. Radharani going to teach him. Oh, not this way. This is wrong. Radharani Sing está this ensinando way. Krishna, não é assim que canta, é dessa outra maneira. Radharani is giving Dessa maneira, training or teaching. Radharani está ali And it is ensinando. also true, you know, from Chaitanya Charitamrita, E nós sabemos de Chaitanya Charitamrita também that que Krishna speaking himself. Krishna, mesmo o próprio Krishna falou. What is O quê? Radhikar Prem Guru Ami Shishya Not. Radhikar, Radhikar Prem Guru Ami Shishya Not. Radhikar Prem Guru am disciple. Her disciple. Radhika é a guru do Prema e eu sou o discípulo dela. Jakhun Joichen Nachai Nachi Udbhat. What is written? O que está escrito? Krishna speaking. Krishna está dizendo, Radhikar Prem Guru. Radhika Radhikar Prem Guru. é a guru, Radhikar é a minha mestra do amor puro e eu sou o seu discípulo. Radharani é minha guru que me ensina prema e ela faz um feitiço em mim e sempre que ela me dá alguma indicação, eu danço. Eu sou discípulo de Radharani, eu vou agir conforme ela me instrui. Então, todos os infinitos mundos podem falar essa mesma coisa, que Radharani é Guru. E da maneira que ela quiser me fazer dançar, sempre que ela quiser me fazer dançar, eu vou dançar dessa maneira, não tem outra maneira. Preste atenção. Estou dançando. Manam tanoti sahago ganayosthayoryat Paniyo sujavasa kandara kandamolai Hantayam madriravala haridasa varyo Yad Rama Krishna charano parusho pramodo Manam tanoti sahago ganayosthayoryat Paniyo sujavasa kandara kandamolai. Krishna going to give topmost honor. Krishna está dando a honra máxima e dignidade máxima para Giriraj Maharaj ki. Giriraj Maharaj. So, Hantayam Madriravala Haridasa Varyo Yad Ram Krishna Charano Paraso Pramodo Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat Paniyo Sujavasa Kandara Kandamolai Vancha Kalpadurvasya Vasindhu Vacha Patitanam Papana Bhavishna Bhyo Namo.